Estamos mais uma vez aqui com o The Dealers. Vamos começar um novo episódio com uma pessoa que eu conheço muito, gosto muito. A gente já convive há muitos anos e ele tem uma história incrível. Ele começou vendendo coxinha e hoje é um dos maiores concessionários do mundo de moto, de carro e outras coisas mais. Na verdade, acho que ele nem trabalha mais no negócio, né? Já passou isso para a segunda geração e tal. A gente vai conversar comigo, o meu amigo Marcos Roberto Cruz, mais conhecido como Marcos Cruz, que está aqui. Muito prazer ter você com a gente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com você mais uma vez. E eu queria começar contando como é que a gente se conheceu. Se você lembra, a gente não se conheceu no Brasil. Não. A gente estava no exterior, juntos. Foi no ano 2000. No ano 2000, 23 anos atrás. Isso. Tava eu, você e o pai do Bush. Ah, é? É, do presidente dos Bush. Estados Unidos. Era. Bush, presidente dos Estados Unidos. A gente estava junto. Estávamos juntos. Ele no palco e nós aqui, ouvindo ele. Ouvindo ele. Numa convenção da NADA nos Estados Unidos, não é isso? Orlando, Era Orlando, né? Isso. Era isso Lá mesmo. E a gente, acho que ele se encontrou no refeitório, alguma coisa assim, né? Sentou do meu lado e eu lembro que eu falei para você assim, de onde você é? Eu sou do Mato Grosso. Cuiabá. De Cuiabá. Eu falei, telemate, que? Isso. Não era isso? Foi isso mesmo. ele tá com a memória boa, hein? Não foi isso? Foi isso. Não, mas isso me marcou muito. Porque aí começou a nossa relação, né? E a gente foi construindo. Mas olha, começa essa história contando um pouquinho pra gente, porque todo mundo, você conta muito bem, e todo mundo vai querer saber como é que é essa história de vender coxinha e virar concessionário. Levou um pouco de tempo. Sim, levou um pouco de tempo, com certeza. O Caporal, eu vou começar do começo, tá bom? Começa do começo. Isso. Vou começar antes do começo um pouquinho, né? Eu vou contar a história dos meus avós que vieram da Espanha, de Salamanca e Málaga, da parte do meu pai. E vieram para o Brasil, assim, que se encontraram aqui, casaram, etc. E meu avô foi parar perto de Marília e Bauru, na cidade ali, meio cidade pequena. E da parte da minha mãe são portugueses, vieram de Portugal, misturou com índio, etc. Então eu virei, né, o brasileiro, todo miscigenado, né? A minha mãe tem uma história, que tem até um livro dela escrito, se você não tem, depois eu vou mandar para você, que ela começou a vida vendendo coxinha com meu avô e minha avó, obviamente, os pais dela, ela tinha 10 anos, e com 12 anos, aproximadamente, os pais dela se separam, né? E ela, então, assume a família com 10 filhos e vai vender coxinha, né? Mas, assim, não foi tão fácil vai vender coxinha, porque não ficaram com casa, não ficaram com nada, tinha 2 filhos que eram doentes, né? Então foi muito sacrifício para superar tudo isso, né? E ela contava essas histórias, então era muito bacana, porque a gente aprendia muito com ela, né? E você aprendeu a contar a história com ela, que você conta muito bem. Tá bom, tá bem. Então ela conta que ela foi pedir dinheiro emprestado para a primeira pessoa para comprar o frango, a galinha, a mandioca, etc. E a pessoa não emprestou, porque falou, como que você vai pagar depois, né? Sua mãe, 10 filhos, não tem nem onde morar, nada, como vai pagar isso? Então, o segundo também não, aí ela contava para minha avó chorava, né? Porque, e agora, o que nós vamos fazer? Aí depois ela passou a não contar mais, que as pessoas não queriam emprestar dinheiro para ela. Ela ia pedindo para um, para outro, até que encontrou um que emprestou o dinheiro, então ela foi comprar, né, os ingredientes lá e fazer a coxinha e vender, e deu certo. E pouco tempo depois eles abriram um bar, né, que era o que tinha meu avô, então a minha avó passou a ter um bar e foram trabalhando, etc. Tem uma história muito interessante, isso aí que é interessante contar também, para mostrar o quanto ela estava à frente do seu tempo. Né? Com seus 14, 15 anos, ela vai comprar galinha no sítio. E o ônibus era aquele ônibus que tinha uma parte em cima que colocava porco, galinha... O bagageiro. Bagageiro em cima, isso. E o ônibus quebrou e já estava ficando tarde à noite. E todo mundo desce do ônibus e vai andando, né? Porque não tinha carro, não era normal passar veículo nas estradas. Isso era em Lucélia, interior de São Paulo. Na época era sertão, né? Falava sertão, essa região onde era mata ainda. E ela
vai andando e cada um tem seu sítio e entrando no seu sítio, etc. E ela foi, no final ela ficou com 2 rapazes e já estava ficando de noite, e os rapazes resolveram atacar ela, né, agredi-la. E ela não teve, né, dúvida, ela deu um passo para trás, colocou a mão na bolsa que ela tinha, no picuá, né, o borná da época, né, e arrancou o revólver e deu um tiro pro lado do rapaz e o pessoal foi embora. Ela tinha 15 anos na época, né? Essa é a tua avó? Minha mãe. Tua mãe? Minha mãe. Que história. Então, que história. Ela passou por muita dificuldade, essa é uma delas, né, que a gente está falando, mas vejo o tanto que ela estava à frente do seu tempo, que nessa idade já se defendendo e fazendo tudo. Muito, né? Bacana. E depois, então, a família fica bem de situação e ela resolve casar com meu pai. E aí, então, a minha avó não gostava do meu pai e ela falou, se você casar com ele, pode sumir da minha frente e vai embora. Né? E minha mãe levou isso a sério, né? Casou e foi embora e não voltou mais. Né? Morava cidade perto, etc., mas não voltou. E minha avó, então, continuou com as outras filhas, com o bar, com etc., bem de situação, e minha mãe passando fome, necessidade, meu pai desempregado, era motorista de caminhão e de ônibus, etc., e minha mãe queria trabalhar e meu pai não deixava, porque naquela época era feio mulher trabalhar, né? Eu deixar minha esposa trabalhar, não, a esposa só trabalha em casa, né? Fora de casa, algum comércio, era difícil. E quando foi uma época, meu pai pega uma viagem com um caminhão para sempre demorava 20, 30, 40 dias de viagem, né? Ia para Mato Grosso, Paraná, enfim, algum lugar, e não tinha estrada. Não tinha, era abrindo picada no mato. Os né? caminhões eram ruins, a estrada era ruim, enfim, tudo. E minha mãe resolve vender coxinha, então ela vai vender coxinha escondida do meu pai. E quando meu pai chega, ela está com a mão na massa, né? Literalmente com a mão na massa, fazendo coxinha. E meu pai brigou com ela e etc e tal, né? Onde se viu, coisa feia, você trabalhando e tal. Ela falou, olha, mas eu já paguei a conta do mercado, do açougue, paguei o aluguel atrasado, e ainda tem dinheiro. Aí ele falou, bom, pensando bem... Nem né? é tão feio assim. Não é tão feio assim, não, né? Vamos mudar. Então ele começou a ajudar ela a fazer coxinha, com vergonha, obviamente, né? Ele falou, não, mas eu não vou entregar, só vou fazer. Aí ela ficou grávida e tal, aí ele ia até no primeiro bar lá para deixar, né? Porque era uma rua lá que entregava vários bares, etc. Então ele foi até o primeiro, então já descarregava um pouco da coxinha e minha mãe continuava, né? E depois no segundo, depois no terceiro, no final ele assumiu o negócio, né, o negócio e ficou fazendo a coxinha quando minha mãe teve filho, etc. Eu não me lembro se foi eu, se foi outro, né? Porque foram 4 filhos. E aí, enfim, eles ganharam dinheiro, compraram casa, etc. Depois mudaram para Vicentina, Mato Grosso do Sul. E ele compra um bar lá, paga metade, a outra metade eles vão trabalhar para pagar. Bom, em 1965 ganharam dinheiro, cansaram do bar, porque era um trabalho muito intensivo. Meu pai já tinha um sítio, tinha gado, tinha carro, tinha tudo, um jipe, né? Provavelmente na época era um jipe. Então aí resolveram fazer uma casa, etc. Né? Me lembro que foi uma casa de tábua, de madeira ainda, né? Naquela época. Era muito comum fazer casa de Mas você lembra dessa casa? Você morava nela? Eu morei nela dos 5 anos de idade até 10 anos, mais ou menos, eu fiquei nessa casa perto de 10 anos, em Vicentina. Me lembro uma história de automóvel, né, que eu já era piloto naquela época, viu, Caporal? Era piloto? Já com 5 anos de idade eu pegava o carro e saía correndo, né? Dentro de casa ou fora. O carro era uma tampa de panela e a buzina era o botãozinho preto, né? Da tampa da panela. Né? Saía correndo. Eu me lembro que uma vez saí correndo e cortei o joelho e tal, e fomos fazer... levou na farmácia, né? Porque não tinha médico. No hospital para dar ponto, e o médico pegou uma agulha de costurar saco e costurou o meu joelho, e anestesia, nem pensar, né? Isso era luxo, não existia isso naquela época, né? E minha mãe segurava, tampava minha boca e o farmacêutico fazendo dando os pontos lá. Até hoje eu tenho a marca disso aqui. Mas estou contando que o negócio de carro já começou naquela época. Meu pai também, motorista, né, de ônibus, caminhão, estava ligado ao automobilismo, a carro, assim. Isso, 65, meu pai compra essas coisas lá, o sítio, etc., e vai mexer com gado, compra e venda de gado.
comprava no Mato Grosso, vendia no norte do Paraná, mas tudo a cavalo, né? Levava boiada a cavalo, trazia boiada a cavalo. E ele encontrou muitos amigos, né? Fez muitos amigos. E todos os amigos dele pediam para ele avalizar a conta do banco, lá, o empréstimo no banco, né? Ah, é? E ele avalizava para todo mundo, né? E aí? Ele não sabia escrever, né? Não sabia fazer conta no caderno, com lápis, etc., caneta. Era tudo na cabeça. Você chegava, meu pai falava, eu tenho 171 cabeças de gado para vender, sendo 33 bezerros machos, 30, 40 fêmeas, tal ano, tal coisa, né? Uma tem 1 ano, outra tem 2 anos. Quanto o senhor paga nisso tudo? Ele falava, tanto. A conta era feita na cabeça e ele não sabia colocar no papel. Se você falar, coloca isso no papel, ele fala, não consigo, né? Então tinha essa inteligência que ele A calculadora já estava na cabeça. Na cabeça, né? Bom, e ele avalizou para todo mundo. Ele avalizou para todo mundo e deu uma crise na região uma época e ninguém pagou a conta do banco. Adivinha o que aconteceu? Ele teve que pagar. Ele teve que pagar a conta de todo mundo, né? Vendeu tudo, pagou tudo, ficamos sem nada. O que nós vamos fazer? Coxinha. Coxinha! Muito bem, então mais uma vez voltamos. Eu já era grande naquela época, já tinha 8 anos, né? Meu irmão já tinha 11, 12 anos. Né? Que teu irmão é o Francis. O Francis, isso. Que ele vai vir aqui um dia também. Francis Mário Cruz, vamos trazer ele aqui também, vamos sim, se Deus quiser. Ele vai na frente, então, que ele era o mais velho, lá em casa a hierarquia funcionava, né? O mais velho manda, então, né? O último, eu estava no terceiro, já tinha minha irmã mais nova. Então ele pegava o dinheiro, fazia o troco, a gente saía vendendo no campo de futebol, na feira da cidade, vendendo coxinha, com a bandeja, com pastel, pudim, etc, isso aí eu vendendo. E deu certo isso aí, né? Voltamos, compramos um bar novamente, meu pai comprou outro bar, né? na mesma cidade de Vicentina, ficamos até 1973, né? Pagou as contas, resolveu tudo, voltou à normalidade. E um amigo do meu pai convidou ele para mudar para Mirassol do Oeste, Mato Grosso Norte, né? A parte norte, que Mato Grosso não usa o nome norte, só Mato Grosso do Sul ficou com o nome sul. E lá em Mirassol, ele montou um autopeças, né? E ele esqueceu de fazer a pesquisa de mercado, né? Não tinha carro na cidade, né? Então ele abriu autopeças, mas não tinha para quem vender, né? As peças. E aí eu me lembro que, como ele não sabia ler nem escrever, e eu já era grande, né? Eu já tinha 13, 14 anos nessa época. Já, né? Alfabetizado, né? Meu irmão, na época do bar, ele trabalhava, do segundo bar, ele trabalhava no escritório de contabilidade, né? Eu ficava no bar das 5 da manhã a gente acordava, né? Minha mãe acordava de um jeito ou de outro, jogava um balde de água fria, você acordava mesmo, né? Tinha que acordar. Acordar, 6 horas o bar tinha que estar aberto, e eu era responsável por o bar estar aberto. Meu pai ia para o sítio, né? Durante a semana, voltava para ajudar no final de semana, que o movimento era maior. E meu irmão já era assim, né? Elitizado, então ele ia trabalhar no escritório de contabilidade, né? Era office boy naquela época, né? Fazia parte da elite da cidade. Já, né? Já trabalhava no escritório. Já era diferente. Ajudava no bar, sim, nas folgas dele, etc. Ele acabava ajudando no bar. Mas era eu, minha mãe e as minhas irmãs que ficavam mais tempo no bar. E quando chegava às 10 da noite, apagava a luz da cidade. Né? Porque a cidade só tinha energia das 6 da tarde até as 10 da noite. O motor desligava, acabava a luz. Só que os bêbados ficavam lá e tinha que acender o lampião a querosene. Não sei se você conheceu o lampião a querosene. Não conheci, mas já vi na internet. Eu sou muito mais novo, né? Você tem que bombar ele e tal. Tem uma bombinha que você, né, para virar o gás, a querosene e tal. Então, acabava a querosene. E os bêbados falavam, acende uma lamparina aí. Então a gente pegava a lamparina, acendia a lamparina, acabava a querosene da lamparina também. Né? Ele falava corosene, né? Acabou a corosene? Aí coloca a vela, né? Tinha uma vela sempre de estepe lá e tal. Aí quando era meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, os bêbados iam embora. Não dava lucro nenhum, porque tomava uma pinga, um rabo de galo, conversando. Era tudo barato. E você sabe que rabo de galo, falar nisso, rabo de claro galo que eu sei. Virou hoje um coquetel. Chique. Né? É chique no mundo inteiro, foi oficializado. Pinga com cinzano. Com cinzano, né? Isso aí. E é brasileiro, né? Uma ideia brasileira. E o que significa coquetel em inglês?
Rabo de galo. Rabo de galo. Olha Né? aí. Então, é o coquetel mais original Que existe. Podcast cultural. Esse é um podcast cultural. É isso Estou aí. passando informação. Tá, Né? mas quando é que A você coxinha- resolveu? Eu tenho uma história que você viajou de moto e resolveu ser concessionário um dia, não é isso? Isso. Você comprou uma CB400. Nós estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Daqui a pouco. O caporal é apavorado, ele é ansioso. Não, tô tranquilo. É que eu sou curioso. A Fabiana que deve saber, né? O tanto Sei. que ele é Ansioso. Né? Mas a gente vai segurando ele aqui. Vai segurando, vamos segurando, né, Fabi? Bom, então tá bem. A Autopeças começou a dar certo, por quê? Aí que vem a grande história. A virada de tudo que aconteceu na nossa vida foi que a rodovia que liga Cuiabá a Porto Velho, né, ou São Paulo a Manaus, vamos pensar naquela época, ela passava Cuiabá e depois ela virava para a direita, que era o lado de Diamantino, Tangará da Serra, etc. e tal. Mas tinha muita areia e os caminhões começaram a atolar na areia, e atoleiro de areia é um problema, porque você não atola em um lugar, você atola em 100 quilômetros, em 200 quilômetros, e era impossível aquilo continuar, né? Então o governo colocou muitas máquinas para puxar os caminhões e etc., mas não tinha muito o que fazer. E aí então desviou a rota, a estrada, né, para ir para Porto Velho, fizeram os pontes e etc., e começou a passar então por Mirassol do Oeste, né, a rodovia. Quando nós tínhamos 20 veículos na cidade, que não sustentavam a autopeça, no outro dia nós passamos a ter 2.000, 3.000, 4.000 veículos passando na nossa cidade e só tinha o nosso autopeças, né? Pronto. Aí foi uma beleza, só que a pessoa chegava lá, o caminhão quebrava, né? Normalmente Tem era uma caminhão. peça tal? Não tem. Tem essa, não tem. Não. Aí começamos a comprar peça em Cáceres, né? Que era a cidade mais próxima. E a gente ganhava de 10% a 20%, né? Nessa compra aí, né? E depois nós começamos a comprar em Cuiabá, a evolução aconteceu, né? Já ia para Cuiabá, comprava as peças, trazia, colocava aquilo que mais precisava. Quem ia comprar? Você? Teu Meu pai? irmão, meu pai, aquele que estava, né, Disponível. ia lá e fazia essas compras. Levava a lista, né, e sabia tudo. Né? Aí comprava, aí já começou a aumentar o lucro. De Cuiabá já ganhava 30%, conseguia um preço melhor, às vezes até 40% de mais de lucro. Né? E aí apareceram os representantes comerciais que vinham de São Paulo e vendia peças para os atacadistas. E foi crescendo o negócio. E foi crescendo, aí nós começamos a ganhar mais também, porque já comprava de São Paulo, o lucro aumentou, o preço era melhor, já ganhava 50% e etc. Né? E no começo a gente não sabia fazer conta, né? Ignorância pura, e nós colocamos uma margem de venda só de 3%, né? E o pessoal fala, mas como que é 3%? Fala, compra por 100 e vende por 300, né? Com esses 3% vai vivendo. Deu certo, deu para viver. Deu para viver. Foi o grande salto nosso, né? Depois meu irmão vem em São Paulo e fala, eu queria achar uma empresa assim que vende paralama de carro, tal, chamada Centauro essa empresa. E meu tio falou, procura na Páginas Amarelas. Meu irmão falou, o que é Páginas Amarelas? Falou, tem uma lista telefônica, tem mais amarela, lá tem endereço. Aí ele foi lá e pegou a Páginas Amarelas. Então, nós devemos muito a Páginas Amarelas que salvou a gente. E a partir dali, meu irmão começou a pesquisar todas as empresas que fabricavam peça e fomos visitar as fábricas e começamos a comprar. E o lucro foi aumentando. E a venda também foi aumentando com aqueles caminhões e ônibus e veículos passando lá, enfim. E a Autopeças começou a crescer. Então, de 73 até 74, 75, foi muito ruim. Em 75 em diante, 76, aí começou o crescimento por hora. Né? Aí nós abrimos uma filial em Araputanga, numa cidade vizinha, depois abrimos uma filial de Quatro Marcos. Todo ano a gente abriu uma filial em Jauru, em Pontes Lacerda, em Vilhena, Cáceres, e chegamos em Cuiabá, na capital, com Autopeças. Né? E aí montamos um atacado de peças, já tinha depósito em São Paulo, na rua Mauá, 1206, perto da Estação da Luz. Né? E era assim, caminhões já buscando peça e muita coisa, tinha... O negócio cresceu muito rapidamente, era muito trabalho, a gente ia entregar peças nas lojas, né? Eu tinha um carro pequeno, um F4000, ia fazendo. Então eu saía da escola, 10 horas da noite, pegava o caminhão, não ia fazer nada até 6 da manhã, então ia entregar peças nas lojas. Para que dormir? E aí nós fomos fazer o acerto de conta, porque o gerente morava dentro da loja de autopeça com a família, era tudo meio integrado.
E chegou um dia, era 2 horas da manhã, a esposa do gerente desmaiou lá, porque a gente estava fazendo acerto de conta. Aí eu falei, acho que tá tarde, tá na hora de ir embora, né? 2 da manhã. Aí eu peguei o caminhãozinho e fui embora para Mirassol, onde era a nossa matriz, né? Enfim, as coisas foram andando bem. Nesse meio do caminho, em 1982, a Honda nos nomeou concessionária de moto em Vilhena. Ah, já. Então foi antes da viagem de moto. Foi antes da viagem de moto. Né? Foi. Não, desculpa, perdão. A viagem de moto que foi em 82, né? Que meu irmão tinha 3 cartas de crédito de Fusca. E ele foi lá comprar os Fusca. Ele vai contar essa história melhor que eu depois. Vou deixar essa parte para ele contar. Né? E ele comprou a moto, a CB400, né? Minha mãe falou, mas você está querendo a herança, ficar com tudo? Porque seu irmão é louco, ele vai morrer com essa moto e tal. As motos pequenas ele já faz loucura, imagina com uma moto grande, que na época era uma moto grande. Era né? moto grande. Era a maior que tinha no Brasil. Do Brasil, era fabricado no Brasil. Então, aí eu tinha uns amigos também que eram meio loucos e marcamos uma viagem de 38 dias pelo Brasil, né? 17 estados, saindo de Cuiabá, Brasília, de Mirassol, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Belém do Pará e todo o litoral brasileiro. E não era que tudo era asfalto, né? Não, estrada de terra. Eu me lembro para chegar em Cuiabá. Com a CB400, né? Com a CB400 eu tinha que parar para tirar o barro do paralama, né? E andava com as 2 pernas abertas porque era barro, então tinha que equilibrar. Equilibrar para ela. Você imagina, né? E tinha colchão, tinha rede, tinha travesseiro, tudo na moto, pneu de estepe, então era aquela coisa. E nós saímos na revista 2 Rodas, número 88, acho que de agosto de 83, né? A viagem foi em 82, mas a reportagem só saiu em 83. E você foi na Honda com essa moto, não foi? Depois nós fomos na Honda e tal. Sim, bom. Na viagem a gente saía pedindo dinheiro, né? De patrocínio. Aí passamos em Cuiabá, revenda Honda deu dinheiro para nós, né? Para botar gasolina revisão lá. Revisão nas motos. Aí em Goiânia também, mesma coisa. E chegamos em Brasília, nós fomos no escritório regional da Honda, pedir dinheiro para patrocínio, para viagem. Aí ele falou, olha, dinheiro não tem não, mas eu sei que você está pedindo a concessionária, tal, né? Eu vi que você gosta de moto, vocês, né, são da região, etc. Então, nós vamos apostar vocês lá. E ali que nós começamos, então... Com concessionária, agora sim. De moto. Muito bom. Isso foi em 83, né? E a coisa, então, começou a andar e vender moto, né? Nós não tínhamos experiência de vender moto, foi um negócio diferente. Mas deu certo, né? Enchia uma caminhonete de moto, ia para as cidades vizinhas, parava na feira, um vendia cebola, o outro vendia vaca, o outro vendia cabrito, o outro vendia... E nós vendíamos moto, né? Estava lá na feira participando, vendendo moto. E dava certo, enfim. E era interessante que além de você vender moto, você fazia amigos, né? Então tem muitos amigos até hoje, daquela época de 83 até... 90, mais ou menos, que eu ficava na região. Então, a gente está falando aí de 40 anos, né? É isso, 40 anos atrás. Então, parece que foi ontem, né? Parece, não parece? Esses dias, um gerente da Honda, nossa, mas você está aqui, foi muito bom, está em Brasília, a melhor revenda, mais bonita do Brasil, é a sua aqui na Asa Norte, em Brasília e tal. O que você sente, né? Eu falo, parece que foi ontem, eu tô louco para pegar outra revenda e trabalhar mais ainda. Não, mas agora vamos pular. Vamos pular 40 anos. Certo. Hoje você não trabalha mais na concessionária. Nossa, não trabalho, eu sei. Trabalha nada. Não, diretamente. Vamos lá, vou contar um pedaço da história e você vai confirmar se é verdade ou não. Dos concessionários que eu conheço, que são todas empresas familiares, né? Hoje em dia, a grande maioria, 90% das concessionárias brasileiras, são empresas familiares. Certo. Você foi um dos primeiros a colocar um presidente executivo. Primeiros, né? Certo. Quando você colocou o presidente executivo, na hora você deixou de ser o presidente. Sim.
Ué, você botou... E não. Opa! Mas e essa história do presidente executivo, que é nosso amigo José Wilson, isso, é bem interessante, porque ele era gerente do Banco do Brasil, diretor do Banco do Brasil, não era alguma Do coisa Bradesco. assim? Ele Do Bradesco. trabalhava na captação do Bradesco. Isso, você conheceu ele assim, não foi? Pô, eu conheci a esposa dele, trabalhava com a gente, tudo, né? Aí você resolveu contratar ele. Ele não entrou como presidente, né? Mas aí ele foi crescendo na companhia. Isso. Ele foi gerente de loja de Toyota, Isso. depois ele foi diretor financeiro e depois passou para CEO. Para CEO, Né? certo. Então, e hoje ele é o CEO. Sim. E você é o presidente, então? Não, assim, Opa, dizer, conta essa história. peraí. O caporal é o fundador, né, aquela pessoa que, né, que construiu, que fez o alicerce do negócio. Ele não vai largar nunca. É duro largar o osso, né? Não larga o osso nunca, né? Você afasta um pouquinho, né? Eu não estou mais no caminhão, entregando moto, vendendo moto, etc, né? Mas não tem jeito. Mas você vai todo dia? Eu tenho o meu escritório, né? Em São Paulo. Fico em São Paulo. Mas você não tem concessionária em São Paulo? Não, mas hoje ninguém sabe onde eu estou, a internet, né? Nós fazemos reunião pelo Zoom. Olha só. Né? Enfim, pelos... Então o pessoal acha que você está na concessionária até. Não, ninguém sabe onde eu estou, né? Eu faço reunião, enfim. E o Zé Wilson, eu quero até, né, parabenizar o Zé Wilson e toda a equipe, nossos diretores. Todos os nossos gestores têm mais de 15 anos de empresa. Muito bacana. Né? Isso é muito bom, fico muito feliz com isso. Agora eu falo assim, tem hora que eu acho que eles estão meio velhos, sabe, Gabriel? Mas agora tem os filhos. Tem os filhos. Então, os filhos já estão no negócio, né? Isso. Já estão, cada um na sua área. Tem alguns que vieram de outras empresas. Essa experiência é bem legal, porque você também é um dos únicos que eu conheço que fala assim, ó, meu filho vai aprender a trabalhar em outro lugar para depois trabalhar no meu negócio, se ele quiser. Isso. Não é isso ou não? Não é assim se ele quiser, não, porque eles são muito bons, né? Todos eles, foi feito um trabalho com o professor, estou tentando me lembrar o nome aqui do professor, de empresa familiar, de sucessão, né? E eu me lembro que o Rigel, que é o mais novo, tinha 10 anos, e o mais velho, que é o Marquinho, mais ou menos 15 anos mais velho que o Rigel, né? O Marquinho nasceu em 82 e o Rigel em 90, então são... 8 anos. 82, 90. Não, 95, desculpa. 95, então são 13 anos. 13 anos, então a diferença de 13 anos, né? E o Rigel tinha na época 10 anos, então mais ou menos 10 anos, 8, 9, enfim, o Marquinhos tinha 20. Você já pensava na sucessão? Já estava lá pensando, trabalhando, fizemos um trabalho. O primeiro trabalho nosso de sucessão foi com Roberto Bosch. Enfim, daqui a pouco sai o nome dele também. Mas aí ele não pôde dar continuidade, enfim, por alguns problemas lá. E aí nós chegamos esse que era esqueci. A idade vai pegando. Vai. Eu falo que é o Covid, né? Para não falar a idade. É o Covid. Depois do Covid. Depois do Covid eu fiquei assim, né? Então. Bom, enfim. E aí você foi preparando seus filhos para isso. Falou comigo e com os filhos. E falou, eu vou pegar uma folha de papel em branco e colocar na mão de cada um. E nós vamos escrever juntos. Né? Eu vou perguntando, vou citando exemplo para vocês de outras empresas. E vocês vão ver se vocês querem o modelo A, modelo B, se é o modelo Votorantim, se é o modelo Camargo Correia, se é o modelo, sei lá... os exemplos que ele tinha. Os exemplos que ele tinha. E aí os filhos foram escrevendo aquilo que achavam que era melhor. Então, um dos exemplos foi que eles tinham que falar inglês, todos eles. Né? Todos eles optaram por falar inglês. E praticamente eles não falavam inglês ainda, né? Segundo, que tinha que fazer uma faculdade ou uma pós-graduação nos Estados Unidos. Né? Esse era o requisito para entrar na empresa. Você poderia trabalhar como estagiário na empresa o tempo inteiro, mas para você ser um chefe e mandar assumir em alguém um departamento, você teria que ter experiência fora da empresa. Então todos trabalharam fora da empresa. Né? O Marquinhos trabalhou aqui no Unibanco, né? O Aquelaine, o Júnior, trabalhou na Lexus em Miami. Sim. E todos fizeram faculdade também em Boston, né? Em 2007 eu mudei para os Estados Unidos, fiquei até 2009 lá. Então eles fizeram o high school
e outros fizeram, né? Conta essa história, como é que foi toda? Porque não foi muito fácil, parece tudo muito simples, né? Tudo tranquilo, né? Imagina o seguinte, você tem um monte de negócio aqui, você tem que mudar com teus filhos, né? Com tua esposa, né? Os filhos não estavam se formando, ainda estavam crescendo, né? Para os Estados Unidos, e para se adaptar lá, questão de visto, questão de um monte de coisa. Não era simplesinho. Né? Não era, principalmente para quem não falava inglês. Né? Olha Eu só. não falo inglês até hoje. Né? Hoje eu arranho, eu consigo falar Coca-Cola, hot dog, já tem uma série de coisas aí que eu consigo falar inglês. Né? Mas então foi uma dificuldade, que a primeira coisa que falaram para mim é que eu não ia conseguir comprar telefone. Né? Aí eu fui lá e consegui comprar telefone. Falando um portunhol, né? Você estava em Davis, né? No Davie. Perto de Davie. No Perto começo de foi Davie. Davie, depois mudei para Plantation. Plantation. Né? Ali tem você estava na Flórida, não chegava a ser uma Miami, porque só fala espanhol em Miami, mas dava para quebrar um galho, né? Isso, conseguimos. E eles estudaram, né, na escola lá, e o Júnior, na época, já terminou o high school e foi para Boston para fazer a faculdade. E depois, no outro ano, foi a Kelaine, que foi para Boston, e aí nós voltamos para São Paulo, né, e a Bellatrix terminou o high school aqui, aí já na escola americana, o Rigo também terminou, e voltaram e foram para os Estados Unidos fazer faculdade. Então, 5 filhos fizeram faculdade nos Estados Unidos. Né? Muito bacana. E a dificuldade, depois falar, você não vai conseguir comprar carro, porque papai eu fui lá e consegui comprar um carro. Ah, você não vai conseguir alugar casa, porque nós fomos para um hotel, não tinha nem casa, mudamos, porque quando saiu o visto a aprovação deles na escola, porque foi assim. Tinha que mudar. Eu contratei uma empresa que me ajudava nesse trabalho lá. E essa empresa queria levar a gente para Miami, para o sul, né? E eu tinha informação que essa escola era muito boa. E eu insisti nessa escola e a secretária de escola falou, não, seus filhos têm que fazer uma prova de inglês, tem que passar nessa prova, tem que estar apto. Né? Por coincidência, eu conheci o dono da escola, né? Mas sem falar inglês. Né? E eu comunicando com eles, falando, ele já pega o carrinho de golfe dele, já me leva para passear na escola, e depois ele me levou até na casa dele, para mostrar até a casa dele, o carro que ele tinha comprado, que era um carro da Chevrolet, Camaro, que é da Chevrolet? É Camaro. Camaro, né? Então, contando para mim que ele foi, era para ele ter ido para a guerra, e ele não foi, então o castigo dele foi vir para a Flórida e abrir uma escola, etc., enfim, ele falou, não, pode trazer seus filhos que eu dou um jeito aqui. Olha né? só. Aí, mas ia começar a aula já em seguida, né? E aí eu fui pega pro todo Brasil, mundo. pega todo mundo, fomos para um hotel, alugamos um carro e começou a vida, né? Ficando no hotel. Depois que eu fui alugar casa, que eu fui fazer tudo, enfim, no final deu tudo certo. Acabei convivendo bem, foi muito bom essa época de Miami, foi sensacional. Muito bacana, né? E aí os filhos, então, estudaram inglês. Hoje, obviamente, eles falam, né, fluentemente inglês. Até o Rigo trabalhava numa empresa aqui. Falando dos filhos trabalhar, a Bellatrix trabalhou no JP Morgan, no banco em Nova York. Depois, hoje ela está trabalhando numa empresa de marketing digital ligada ao Amazon, né, lá em Nova York. Isso, hoje. Então ela não veio ainda para a operação. Não, ainda não. A Kelaine trabalhou na McKinsey. A Kelaine trabalhou na McKinsey, trabalhou em Miami, entrou em Miami, Isso. depois foi transferida para Londres, ficou um tempo em Londres e depois veio para o Brasil. E ela foi trabalhar como voluntária, sem receber nada na prefeitura de Cáceres. Olha e só. O Francis foi prefeito lá, né, meu irmão? E ela falou que a diferença da McKinsey de Londres para a prefeitura de Cáceres é tudo igual. Ela fala que era água, não era água para o vinho, era água para outra coisa qualquer, tá? Não dava para comparar, né? Assim, porque é cultura, né? A cultura de Miami é uma, de Londres é outra e de Cáceres é outra. Claro. Nós temos que respeitar as culturas também, né? Também acho. E saber o que as pessoas fazem. Bom, o Rigo trabalhou depois aqui também numa empresa de marketing, propaganda e marketing aqui em São Paulo, por um tempo. E nessa época veio um americano representando uma grande empresa e começou a conversar com ele, com o dono da empresa e com mais alguém, que todos falavam inglês. E depois a pessoa falou assim, você é de que lugar dos Estados Unidos, né? Aí ele falou, não, eu sou brasileiro, né? E a conversa, então, direcionou para o Rigo, porque ele achou que o Rigo era americano, né? Já estava ali na intimidade dos... Então, aí você falou o nome dos filhos, eu lembrei de uma coisa. Você, hoje,
é o fundador do grupo Canopus. Isso. Que tem um significado, Canopus. Tem um significado. Eu adoro essa Os filhos têm uns nomes não muito comuns. Certo. Né? Então, fora o Marcos, né? Certo. Tá. E todas as empresas, né? Via Láctea, sei lá, Planetário, conta essa história. De onde surgiu Orion, né? De onde surgiu esses nomes? Você se inspirou no quê? Daria outro podcast para fazer. Vamos marcar esse pro próximo. Mas eu vou tentar resumir. Eu fui em 1900... gozada que a gente fica colocando data das coisas. Mas é legal. Faz muito tempo. E olha, o importante é que aqui nós estamos registrando tudo, você vai ter um documento ao vivo. Ao vivo, né? Pro resto da vida da história. Então vamos lá. Sai uma pessoa da cidade de Urânia, São Paulo, e vai estudar em Belo Horizonte. Coincidentemente, essa cidade de Urânia foi para onde meu avô foi quando separou da minha avó. Urânia, interior de São Paulo. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Perto de São José do Rio Preto. Tá. Né? É sempre perto de uma cidade grande. E a cidade do meu avô e da minha avó ficava perto de Presidente Prudente. Né? Então, assim, naquela época era distante, da estrada ruim, etc. E meu avô foi para essa cidade lá, e morou em Urânia, morou em Jales, morou em Monte Aprazível, onde minha mãe nasceu, enfim, tá, um monte de lugar lá. Esse rapaz era de lá e conhecia o meu avô, que eu não conhecia meu avô. Né? Tá. Minha mãe, com essa coisa dessa separação, eles deixaram meu avô de lado, meio brigado, então os filhos aqui, os netos, não conheciam o avô. Né? E ele conhecia meu avô, e acabou indo para Belo Horizonte, foi estudar e coincidência, foi parar na casa da minha tia, sem conhecer ninguém, sem saber. E quando ele se formou, perguntou para minha tia, né, um lugar bom para trabalhar. Minha tia falou, ele era agremessor, fez engenharia de terras lá, de medir terra, enfim. E foi para Mato Grosso, foi para Mirassol do Oeste trabalhar lá, porque minha tia falou, lá é um lugar bom, minha irmã está lá, e certo, vai para lá. Ele foi para lá trabalhar, e na época eu fui medir uma fazenda e precisava medir a fazenda quando eu separei a sociedade com meu irmão com o Francis. E diga de passagem, a nossa sociedade demorou 15 minutos para separar. Eu sei disso, vocês anotaram depois no papel. Tem duas folhas de caderno. Duas folhas de caderno. Uma com vocês ele e outra comigo. Isso, não, acho que não precisa achar, precisa localizar essa folha hoje, ver onde está para a gente porque vamos lá, vamos voltar aqui só para recapitular. O Francis era teu sócio nas concessionárias, isso. Sócio em tudo. Um belo dia vocês falaram assim, não, vou pro teu caminho, eu vou pro meu, como é que a gente separa aqui? Aí vocês anotaram numa folhinha de caderno. Cada um assinou a folhinha do outro e tá tudo resolvido. E aí fomos tomar cerveja e 15 minutos está resolvido. Mas da outra tem várias histórias, dá para contar, fazer outro podcast também com isso aí. Né? Mas muito importante, eu quero chamar a atenção, que as famílias, né, evite briga, evite coisa, porque o prejuízo é só da família, né? Quem vai ganhar são os advogados. Exato. Né? E as famílias... Só perde. Só perde. Eu sei, Fabi, que você lembrou de alguém quando eu falei isso aqui. Né? É que é muito comum. É muito comum isso, né? E até hoje a gente, né, somos amigos, enfim, né, temos negócios... temos um hotel junto que... Esse hotel em Mirassol. Mirassol do Oeste, né? Esse foi o remanescente. Sobrou o hotel. Ninguém quer ficar com o hotel, então nós ficamos sócios do hotel. Né? Bom, que parte que nós estávamos vendo? Dos nomes. Os nomes das empresas. Então esse rapaz foi para lá e foi medir a fazenda. E quando eu cheguei lá, eu vi um quadro esquisito assim na sala dele. Falei, que quadro que é esse aqui? Que negócio que é esse aqui? Foi a nova carta celeste. Depois de 2 horas ele parou de falar. Porque as pessoas que gostam de astronomia, ele não sabe, ele começa a falar e ele esquece o tempo, né? Então ele começou a falar em 2 horas. E ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Falou, se eu tivesse... E eu tinha separado do meu irmão, eu queria um nome novo para colocar na minha empresa. E ele falou, por conta dele, sem eu perguntar nada, se eu tivesse uma empresa, eu colocaria o nome de Canopus. Né? Canopus. Mas por que Canopus? Falou, não, porque essa é a estrela guia, né? A estrela que está na quilha do navio, etc. Falou o nome do navio, e ela é uma estrela de maior magnitude sobre a Terra, ela ilumina, ela não sei o quê, estrela guia, tem que colocar ela. Eu falei, bom, então já definimos, já vamos sair daqui com o nome de estrela guia. E a pesquisa de mercado, o branding, aquela agência. O brand ficou sem ganhar dinheiro dessa vez, a empresa de brand ficou sem. Bom,
Aí ele falou, vai lá em Guarulhos, no aeroporto tem um lugar que vende esse mapa, esse quadro. Aí eu fui lá e comprei. E no final, assim, não fazer outro podcast só para me falar sobre astronomia, que eu comecei a estudar isso, gostei muito, né? Mas como não é não é aula de astronomia aqui, nós vamos ter que marcar para outra. Mas aí você foi escolhendo os nomes? Aí eu comecei a pesquisar, né? Aí, por exemplo, Kelaine, né? Eu achei um nome lá, Kelaine. Kelaine, o que é Kelaine? Kelaine? Mulher forte. Mas estava no mapa. Tá no mapa, tá lá, tem um livro também que acompanha. É uma estrela. É uma estrela também. Aí Rigel, né, tem um significado do Rigel. Aí Bellatrix tem um significado da Bellatrix. São todas estrelas. E a dona né? Edna sempre concordou com isso. Concordou. Ou concorda, né, companheiro? Ou Não tinha concorde, opção. né? Porque ela não falou assim, não, Não. quero que minha filha chame Maria. Não, ela sempre gostou da ideia. Ele vinha com significado. Vinha com significado. Aí a pessoa, né, acaba concordando. E aí as empresas também, né? Colocamos o nome de Orion, Via Láctea, Planetário, Pollux, enfim, aí foi Canopus também. Mas quantas empresas estão hoje, sabe mais ou menos? Hoje são mais de 30 concessionários, né? Ainda sobra nome para colocar? Temos que pesquisar lá, porque a maioria das estrelas são números, né? Então, assim, são um código lá, K, sei o quê, 300, porque filho não vai ter mais. Já parou. Já paramos. Os netos vão chamar nome de estrela também, não? Olha, por enquanto não. Por enquanto não teve nome de estrela, não. Mas quem sabe daquele dia tem, né? Voltamos a pesquisar um livrinho lá para ver, né? Bom, enfim, e deu certo, né? Eu comecei... E aí tem a outra história. Por que Canopus? Por que Cometa, né? Que é o nome da empresa que meu pai fundou. E todo mundo pensava que o cometa já era ligado em astro, né? Meu pai se inspirou no astro cometa. E não foi. Não? Não. É, porque chamava cometa. Do Francis chama cometa. Cometa. Até hoje. E por que é? Porque meu pai era motorista de ônibus em 1940, e ele tinha aviação cometa. E aí ele viu esses ônibus da aviação cometa, os dinossauro, né, esses ônibus bonitos, e o sonho dele era dirigir um ônibus daquele. Olha só! E aí, quando foi colocar o nome, então a inspiração foi colocar aviação cometa, então coloca cometa. Na época era México, porque tinha a Copa do México em 1973, né? E meu pai foi abrir autopeças, então vamos colocar México, Guadalajara, aí toda aquela coisa ligada. E meu pai foi desviando até que achou o nome. Cometa. Cometa, né? Então, sensacional. Depois que virou astro, né? Mas primeiro foi o ônibus, né? A ideia do cometa não era o astro. Meu pai não tinha essa noção do astro, né? O negócio dele... É incrível, escutando essas histórias assim, como a coisa foi fluindo, como vocês não barraram, né? Não ficaram questionando se é, se não é, e a coisa foi fluindo e no final... Deu tudo certo. Não, mas quem sabe tá a nova oportunidade, né? Claro. Olha, nós começamos com coxinha, bar, aí depois veio autopeças, concessionário, então há uma mudança, evoluindo. E volta, o ciclo volta, né? Pode voltar. Pode voltar, né? Claro, por que não? Acho que a coxinha cabe agora, não? Grupo... Bom, Marquinhos, Oi. A gente já está aqui quase 1h30, e tá uma delícia. Não está todo esse tempo, não. Parece que foi agora que nós começamos. Não, muito bom, muito bom. É muito bom a história. Eu tenho que dar o presente do nosso apoiador, Laretucel. Opa. É isso que se fala? Laretuzel. É isso aqui. Obrigado. Aqui, presente.